Imagine esperar por algo durante 100 anos. A promessa foi feita, a esperança cresceu, mas o tempo passou e nada aconteceu. Abraão e Sara ouviram de Deus que teriam um filho, mas a realidade parecia dizer o contrário. Então, quando tudo já parecia impossível, o milagre aconteceu. O nascimento de Isaque trouxe alegria e renovou a fé de Abraão. Mas o que deveria ser um tempo de paz, logo se transformou em um grande conflito. Um desentendimento entre dois irmãos mudou para sempre o destino de uma família inteira. A história de Abraão e Sara é uma das mais fascinantes da Bíblia. Um casal que, por décadas, carregou a esperança de ter um filho, mas viu o tempo passar sem que a promessa se cumprisse. Eles enfrentaram dúvidas, medos e até tentativas de antecipar o plano divino, mas no tempo certo, Deus fez o impossível acontecer. O nascimento de Isaque não foi apenas o cumprimento de uma promessa, mas também um marco na história do povo de Deus. Ele era a prova viva de que o Senhor sempre age no tempo certo, independente das circunstâncias. No entanto, como toda grande história, essa também teve desafios inesperados. O que era para ser um período de alegria, logo se tornou um momento de conflito e decisão para Abraão e sua família. A chegada de Isaque trouxe uma nova dinâmica para a casa de Abraão. Ismael, o filho mais velho, que havia nascido da serva Agar, agora via seu lugar na família ameaçado. Um simples banquete para celebrar o desmame de Isaque foi o estopim para um desentendimento que mudaria tudo. Era o início de um novo capítulo para Ismael e sua mãe, e um grande teste de fé para Abraão. Abraão tinha 100 anos quando finalmente viu a promessa de Deus se cumprir. Depois de décadas esperando, e quando tudo parecia impossível, Sara engravidou e deu à luz um filho. O menino recebeu o nome de Isaque, que significa riso, pois sua chegada trouxe alegria não apenas para seus pais, mas também para todos que testemunharam esse milagre. Sara, que por muitos anos carregou a dor da esterilidade, agora segurava em seus braços o filho prometido. Para ela, esse momento era mais do que um simples nascimento. Era a prova de que Deus sempre cumpre suas promessas, independente das circunstâncias. Seu coração estava cheio de gratidão e felicidade, e ela declarou: Deus me deu motivo de riso, e todos os que ouvirem isso rirão comigo. Porém, essa felicidade não veio sem desafios. O nascimento de Isaque mudou a dinâmica dentro da casa de Abraão. Ismael, o filho que Abraão teve com Agar, já era um jovem, e por anos ele foi o único herdeiro do patriarca. Mas agora, o nascimento de Isaque alterava tudo. O que antes parecia um futuro certo para Ismael, agora se tornava incerto. Mesmo que ninguém falasse abertamente, a tensão começava a crescer dentro da família. Ainda assim, naquele momento, tudo era festa. O pequeno Isaque era a promessa viva de Deus, e Abraão sabia que esse menino carregava um grande propósito. Ele seria o elo da aliança entre Deus e seu povo, o herdeiro da fé que mudaria a história. Mas, enquanto Abraão celebrava, o destino de Ismael tomava um rumo inesperado. O tempo passou e Isaque cresceu. Como era tradição, quando uma criança era desmamada, a família celebrava com um grande banquete. E foi exatamente isso que Abraão fez. O evento reuniu familiares, servos e pessoas próximas, todos comemorando o crescimento do menino que era a promessa viva de Deus. Era um momento de alegria e gratidão. Mas, em meio à celebração, algo chamou a atenção de Sara. Ela percebeu que Ismael, o filho de Agar, estava rindo e zombando de Isaque. Para qualquer um que observasse de fora, aquilo poderia parecer apenas uma brincadeira entre irmãos. Mas para Sara, era algo muito mais sério. Ela viu aquilo como uma ameaça ao futuro de seu filho. Sara conhecia a promessa de Deus. Isaque era o filho da aliança, o herdeiro legítimo. Mas Ismael, sendo o filho mais velho, poderia reivindicar o direito de primogenitura no futuro. Isso a preocupava profundamente. Ela não queria que Isaque dividisse a herança espiritual e material com Ismael. Naquele instante, algo ficou claro para ela. Agar e seu filho não poderiam mais permanecer ali. Movida por essa preocupação, Sara tomou uma decisão drástica. Ela foi até Abraão e pediu que ele expulsasse Agar e Ismael. Para Abraão, aquilo foi um golpe duro. Ismael também era seu filho, e ele o amava.
Mas agora, ele se via diante de uma escolha extremamente difícil: manter a paz em sua casa ou seguir o pedido de sua esposa. Abraão ficou angustiado. Ele não queria tomar essa decisão. No entanto, Deus falou com ele e disse para não temer, pois Isaque era o filho da promessa, e que Ismael também teria um futuro grandioso. Deus faria dele uma grande nação. Com essa garantia, Abraão finalmente tomou sua decisão. Era o fim de uma era para Ismael, e o começo de uma nova jornada para ele e sua mãe. Na manhã seguinte, Abraão tomou um odre de água e um pouco de pão e entregou a Agar. Seu coração estava pesado, mas ele sabia que precisava confiar na promessa de Deus. Com Ismael ao seu lado, Agar partiu, deixando para trás tudo o que conhecia. Seu destino agora era o deserto de Berseba, um lugar árido e implacável. O calor escaldante do deserto rapidamente se tornou um desafio. O pouco suprimento que tinham logo acabou, e Agar começou a sentir o peso do desespero. Ismael, cansado e sem forças, mal conseguia continuar. Sem saber o que fazer, Agar o colocou debaixo de um arbusto e se afastou, pois não suportava ver o filho morrer. Lágrimas escorriam pelo seu rosto enquanto ela clamava silenciosamente. Mas Deus jamais abandona aqueles que clamam por ele. No momento mais crítico, uma voz do céu se fez ouvir. O anjo do Senhor chamou Agar e disse para que ela não temesse, pois Deus ouviu o choro de Ismael. Em seguida, o anjo revelou algo extraordinário. Ismael não morreria ali, pois ele também se tornaria uma grande nação. Então, algo milagroso aconteceu. Agar abriu os olhos e viu um poço de água bem à sua frente. Deus havia providenciado o que eles mais precisavam para sobreviver. Ela correu até lá, encheu o odre e deu de beber a Ismael. A vida havia sido restaurada e um novo caminho se abriu diante deles. A partir daquele dia, Ismael cresceu no deserto, tornando-se um arqueiro habilidoso. Ele viveu na região de Parã e, mais tarde, sua mãe arranjou para ele uma esposa do Egito. Sua descendência se multiplicaria, formando um grande povo, assim como Deus havia prometido. Embora sua história tivesse tomado um rumo diferente, ele nunca esteve fora dos planos divinos. Enquanto Agar e Ismael seguiam seus destinos no deserto, Abraão enfrentava um novo desafio. Ele havia se estabelecido na terra dos filisteus e prosperava ali, mas nem tudo estava em paz. Havia uma disputa silenciosa acontecendo entre os servos de Abraão e os servos do rei Abimeleque. A questão: um poço de água. A água era um recurso valioso na região, essencial para a sobrevivência. Abraão havia cavado um poço, mas os servos de Abimeleque tomaram posse dele à força. Isso gerou uma tensão crescente entre os dois lados. No entanto, em vez de entrar em conflito, Abraão escolheu resolver a situação com sabedoria e buscou um encontro com Abimeleque. Quando se encontraram, Abraão confrontou o rei sobre a apropriação indevida do poço. Abimeleque, surpreso, afirmou que não sabia do ocorrido e garantiu que tomaria medidas para corrigir o problema. Então, para selar um acordo de paz, Abraão propôs uma aliança. Ele trouxe 7 cordeiras e as ofereceu ao rei como sinal de que aquele poço lhe pertencia. Abimeleque aceitou a oferta e os dois fizeram um pacto. A partir daquele dia, o lugar passou a se chamar Berseba, que significa Poço do Juramento. Esse nome simbolizava o acordo entre os dois líderes e a garantia de que Abraão poderia viver naquela terra sem mais conflitos. Após o acordo, Abraão permaneceu na região por muitos anos. Ele plantou uma tamareira em Berseba e ali invocou o nome do Senhor, reafirmando sua fé e confiança em Deus. Sua jornada estava cheia de desafios, mas em cada obstáculo, ele via a mão divina guiando seus passos. A vida de Abraão foi marcada por desafios, mas em cada um deles, Deus esteve presente. Desde o nascimento de Isaque até a separação de Ismael, passando pelo pacto com Abimeleque, tudo aconteceu conforme o plano divino. Mesmo nos momentos mais difíceis, quando parecia não haver solução, Deus sempre trouxe provisão e direção. O nascimento de Isaque não foi apenas um evento familiar, mas um marco na história da fé. Ele era o cumprimento da aliança entre Deus e Abraão.
Um lembrete de que o Senhor nunca falha em suas promessas. O tempo pode passar, as circunstâncias podem mudar, mas aquilo que Deus diz sempre se cumpre. Por outro lado, Ismael também fazia parte dos planos divinos. Deus não o abandonou, mas lhe deu um futuro, transformando-o no pai de uma grande nação. Essa história nos ensina que mesmo quando nossos caminhos parecem se afastar dos planos iniciais, Deus ainda tem um propósito para cada um de nós. Abraão compreendeu, ao longo de sua jornada, que confiar em Deus era a única maneira de caminhar com segurança. Ele não precisava entender todos os detalhes ou controlar todas as situações. Bastava crer e seguir adiante, sabendo que o Criador estava no comando. A história de Abraão, Isaque e Ismael é um poderoso lembrete de que Deus sempre cumpre suas promessas, mas isso não significa que o caminho será fácil. Abraão esperou 100 anos pelo cumprimento da palavra de Deus e, quando finalmente recebeu seu filho, teve que lidar com desafios inesperados. Cada escolha trouxe consequências. Sara tentou antecipar o plano de Deus ao sugerir que Abraão tivesse um filho com Agar, e isso resultou em um conflito familiar que duraria gerações. Mas, ao mesmo tempo, Deus não abandonou Ismael, mostrando que ele tem planos para todos, mesmo quando a vida toma rumos inesperados. Abraão aprendeu que a fé exige paciência e confiança. Mesmo sem entender tudo, ele seguiu os direcionamentos divinos e viu Deus agir em cada detalhe. No final, sua história nos ensina que o melhor caminho é sempre aquele que Deus traça, mesmo que pareça impossível aos olhos humanos. Se há algo que essa história nos deixa como lição, é que Deus está no controle. Mesmo quando tudo parece difícil, quando as respostas não vêm no nosso tempo, Ele continua trabalhando. A fidelidade de Deus nunca falha, e confiar nele é sempre a melhor escolha. Se essa história falou com você de alguma forma, não guarde essa mensagem só para você. Curta este vídeo e compartilhe com alguém que precisa ser lembrado de que Deus sempre cumpre suas promessas, mesmo quando tudo parece impossível. Aqui no canal, você encontra mais histórias incríveis da Bíblia que mostram o poder, a fidelidade e o amor de Deus. Então, se inscreva agora e ative as notificações para não perder nenhum conteúdo novo. E me conta aqui nos comentários: você já viveu um momento em que Deus te surpreendeu com algo que parecia impossível? Sua experiência pode inspirar outras pessoas. Vamos juntos espalhar essa mensagem.